Você sempre pensa que o pior vai acontecer? Com você ou com alguém muito próximo e querido? Então, esse vídeo é pra você. Assiste até o final. Por que a gente tem essa tendência de pensar sempre no pior? Meu nome é Laís Teles, eu sou psicóloga e eu vim aqui esclarecer essa dúvida que muita gente tem. Laís, por que geralmente a gente olha sempre o lado negativo? Por que a gente tem essa tendência de pensar que o pior vai acontecer? Para começar a essa explicação, e se você quiser a resposta, fica até o final do vídeo, eu vou começar com um exemplo. Vamos supor que eu te peça para você atravessar uma prancha. Essa prancha vai ter 15 centímetros de largura e ela vai estar a 20 centímetros do chão e ela tem 2,5 metros de comprimento. Vou pedir para você. Você consegue atravessar essa prancha para mim? É uma prancha de 15 centímetros de largura, 2,5 metros de comprimento e ela está a 20 centímetros do chão. Beleza? Muito provável que você responda que consiga e vai lá tentar fazer. Tá bom. Agora, eu vou colocar essa mesma prancha de 15 centímetros de largura, de 2,5 metros de comprimento, só que agora eu vou colocar ela a 15 metros do chão. E aí, atravessa ou não? É muito provável também que você responda que não. Mas olha só, é a mesma situação, atravessar uma prancha de 2,5 metros de comprimento e 15 centímetros de largura. Por que a gente fala não para a segunda opção? Porque a nossa percepção de perigo, e nesse caso de perigo real, é diferente. Mudou totalmente a concepção do meu desafio. Agora, nessa segunda situação, minha cabeça vai tentar me defender do perigo, né? É o nosso modo de sobrevivência ali ativado. A ansiedade, ela tem esse caráter de te ajudar, de garantir a sua sobrevivência. Só que geralmente é o medo certo no lugar errado. É como se a gente tivesse uma capacidade de interpretar uma situação de perigo, mas onde não existe perigo real. Nesse caso, existe atravessar a 15 metros de altura. A altura era uma coisa que mata e que no meio primitivo a pessoa tinha que se defender disso, né? Se ela subisse numa árvore muito alta, escalasse uma montanha muito alta, era perigoso. Então isso é uma coisa que ela precisa se defender, tá? Nessa situação, o que foi ativado na sua cabeça, esse modo de sobrevivência, te gera preocupações. E você começa a ter pensamentos do tipo, e se? Tá. Mas e se eu topar o desafio e me desequilibrar? E se eu cair lá de cima? Nossa, é muito alto. E se eu morrer nessa situação? Então, esse tipo de pensamento, e se, é o que provoca ansiedade e que faz a gente pensar no pior. Só que aí o que acontece? Não é só em uma situação que o perigo é real que isso acontece. Na ansiedade, acontece em situações que não oferecem perigo, por exemplo. E se eu for lá apresentar o meu trabalho na frente e todo mundo rir de mim? Entende? É diferente, não oferece o perigo de morte iminente como se fosse 15 metros de altura para você cair. Mas ainda assim, continua a ansiedade. A pessoa ansiosa, ela tem esse foco muito grande no que vai dar errado, porque o próprio pensamento dela, o pensamento de caráter automático, manda alertas de perigo para ela. Então ela precisa focar essa atenção, porque o perigo, ele é muito provável para quem está ansioso e não necessariamente é uma verdade. Então o que eu oriento os meus pacientes a fazerem? O que é que está passando pela minha cabeça nesse momento? Eu vou olhar o meu foco no meu pensamento e tentar ver se isso é realmente perigoso ou não. Nem todas as vezes eu vou conseguir, porque quando eu estou ansioso, a intensidade disso é muito grande. Pode ser que eu não consiga ter esse pensamento no momento da crise, mas com treino antes eu consigo fazer isso durante. Então eu preciso treinar e, como é que eu posso falar? Desenvolver essa minha habilidade antes de estar ansioso, porque aí quando eu estiver numa situação ansiogênica eu vou conseguir responder. Então você sempre vai olhar seu pensamento e pensar e depois repensar ele, tá? Oferece perigo mesmo, né? É real? Existe uma outra possibilidade, existe um outro jeito de fazer isso, tá? Qual a consequência de eu acreditar nisso? E a consequência de eu mudar esse pensamento? Então eu vou mudar o meu jeito de pensar aquela situação. E isso vai me ajudar a, possivelmente, colocar o foco nas coisas positivas, no que é bom que está acontecendo. Sempre, gente, tem coisas boas e ruins acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente precisa treinar o nosso olhar para isso, tá bom?
É isso, eu acho que eu respondi pra vocês, né? Por que a gente tem sempre esse foco no que o pior pode acontecer? É uma estratégia de sobrevivência que não acompanhou a evolução do ser humano, mas que geralmente nos ajuda, né? Ela nos ajuda a continuar vivos. Mas se você vê que aquela situação não oferece um perigo real, você tem a possibilidade de repensar e traçar uma nova estratégia, uma nova possibilidade. Então é isso. Se você achou esse vídeo interessante, tem alguém que tem essa tendência a sempre pensar no pior, divide com ele, compartilha com alguém, manda lá no grupo do WhatsApp, né? Faz alguma coisa útil naquele grupo de família. Você pode também ativar o sininho aqui para receber os meus vídeos sempre que eu colocar. Gostou desse vídeo? Já deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Até mais, muito obrigada!